muitos anos atrás, um homem inspirado por Deus anunciou ao seu pastor e a um outro homem uma linda mensagem. E esses prontamente obedeceram à voz de Deus. No dia 5 de novembro de 1910, partiram eles rumo a Belém do Pará. Eram eles Daniel Berg e Gunnar Wingren, dando início ali uma grande e linda obra no Brasil. Anos depois, um jovem é levantado por Deus para propagar o Evangelho e logo em seguida consagrado a pastor pelo então missionário Gunnar Wingren. E este incendeia o sudeste do Brasil, anunciando a palavra. Paulo Leivas Macalão decide então construir um templo para glorificar o nome do Senhor e sediar o ministério de Madureira. Deus confirmou todos os passos do pastor Macalão na composição e adaptação de mais de 200 de hinos da harpa cristã, na abertura de trabalhos, na construção de templos, na organização de institutos bíblicos, na separação de obreiros, no aconselhamento da igreja e na assistência social. Em 2 de março de 1956, inicia a jornada de Manuel Ferreira. Data em que aceitou Jesus como seu único e salvador, se tornando um homem de Deus dedicado e prestativo à obra do Senhor, sendo ordenado a pastor em 1º de maio de 1964, na Assembleia de Deus de Madureira, pelo pastor Paulo Leivas Macalão. Em 1987, se tornou pastor presidente do Ministério de Madureira. Atualmente, o Ministério de Madureira está sob a liderança do Bispo Abner de Cássio Ferreira, que tem sido nosso braço forte para o crescimento das Assembleias de Deus no Rio de Janeiro e voz profética para nossa nação. Hoje, comemoramos 77 anos de história. História que começou em 1944. Manuel Barcelar, jovem, com 22 anos, pouco tempo de convertido, disposto a dar prosseguimento ao ID de Jesus. Ele, juntamente com seu amigo e irmão em Cristo, Manuel Santana, membros da Igreja Assembleia de Deus em Barra Mansa, atual campo de Volta Redonda, sentiram a necessidade de fundar um trabalho na cidade de Angra dos Reis. As dificuldades que encontraram foram inúmeras. Prova disso que, na época, a única condução para Barra Mansa eram os trens de carga do Cais do Porto. E esse trajeto só era possível através de barcos ou baldeação em Mangaratiba. Mesmo diante das dificuldades e perseguições, nossos irmãos não desanimaram e prosseguiram anunciando o genuíno Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A obra de Deus foi crescendo e o irmão Manuel Barcelar alugou um salão na Rua Coronel Carvalho, número 355. O pastor José Capistrano Nóbrega, presidente da Assembleia de Deus em Barra Mansa, atual campo de Volta Redonda, veio dar posse aos pioneiros Manuel Barcelar e Manuel Santana, enviando os irmãos Posidônio José Bertoldo e Boaventura Crispim para auxiliar no crescimento da obra. Passado mais alguns meses, o pastor Capistrano enviou o diácono Homero de Souza Carvalho para assumir o ponto de pregação. O trabalho cresceu e tiveram que alugar outros salões com mais espaços para cultuarem ao Senhor. Anos depois, o irmão Homero comprou o atual terreno por 12 contos de réis. Como a igreja só tinha 11 contos de réis,
o irmão Cândido ofereceu o restante. De 1945 a 1952, outros pastores estiveram à frente do trabalho. Porém, em 1953, volta o irmão Homero, que, sendo construtor, faz um mutirão com os irmãos e o templo é erguido. Exatamente 12 anos depois, em 12 de agosto de 1960, estava sendo inaugurado oficialmente o primeiro templo. E no dia 21 de novembro de 1982, foi inaugurado o Templo Matriz da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Nesta data, foi realizada uma passeata pelas ruas da cidade. O legado é a continuidade da história. E agora chegou a nossa vez. Anos se passaram, muitos já estão com o Senhor, e nós continuamos escrevendo a história. Pastor Davi Ferreira de Almeida chegou a Angra dos Reis, vindo de Minas Gerais, sendo empossado pastor-presidente nos anos 70. Nessa década, nossa cidade sofreu uma forte chuva que alagou todo o centro da cidade. Houve uma perda imensa, pois tivemos o muro da igreja tombado pela força das águas do Rio do Choro. Todo o acervo documental foi perdido, mas nossos pioneiros não perderam a fé e continuaram trabalhando e servindo ao Senhor. Louvores e adoração a Deus. Essas foram algumas das colunas que cresceram com a nossa igreja e nos fortaleceu, com início lá em 1952. Quando dois jovens visionários e desbravadores iniciaram nossa banda com apenas 2 instrumentos. Os saudosos pastores Abelardo e Luiz Monteiro. No trombone, o pastor Abelardo e o irmão Luiz Monteiro com seu bombardino. Ao longo dos anos, nossa banda de música foi crescendo. E no ano de 1982, sob a direção do maestro diácono Nilson Raimundo, em saudosa memória, incluíram, além de instrumentos de sopro, guitarra, contrabaixo, teclados e bateria completa, sendo batizada com o nome de Conjunto Soberano. 10 anos mais tarde, em 1992. Nesse ano, nossa igreja era presidida pelo saudoso pastor Gedeir Ricardo, que trouxe o maestro Jefferson Chagas. Na época, sargento da Marinha do Brasil. A nossa orquestra é rebatizada com o nome Orquestra Ebenezer, com a insígnia Até Aqui Nos Ajudou o Senhor. Nossa orquestra fez história, gravando LP próprio no 50º da igreja, com participação do cantor Pastor Vitorino Silva, entre outras apresentações. A música faz parte do nosso legado de simplesmente adorar com excelência. Eu deveria ter entre 3 e 5 anos. E me lembro vagamente da igreja funcionando no porão. Lembro do novo templo ainda no tijolo e chão grosso. Em festividades, os obreiros subiam os bancos para realizar o culto. Tempo abençoado, com cultos fervorosos. Nossa expectativa quando criança e adolescente era realizações de festividades. A igreja ficava lotada. Se eu fechar os olhos e simplesmente relembrar aqueles momentos, posso reviver os momentos do culto, os louvores, as pregações. Após o culto, era tradição as famílias conversarem na frente do templo. Como se esquecer do pastor Luiz Monteiro, dizendo com voz de trovão: "Está me vendo aqui, Zé?
ou do aperto de mão do irmão Cassiano, ou ainda das histórias dos membros da família Rodrigues, ou ainda a musicalidade da família Melo e da família Ramos. Dirceu Benedito Oliveira de Paula nasceu no dia 3 de novembro de 1969, na cidade de Campinas, São Paulo. Foi a alegria dos seus pais. Em Campinas, seu pai tinha um caminhão no qual trabalhava de frete. Todos os dias estava ele acompanhando seu pai. Estudava de manhã e à tarde ele ajudava. Assim crescia o menino que gostava de brincar. Dirceu cresceu com o exemplo dos pais. Como pais e pastores exemplares, onde deixaram sua marca e história por onde pastorearam. Cidade de Paulínia, Jundiaí, Jaboticabal, todas elas cidades de São Paulo. Lugar onde Deus fez grandes coisas, até serem transferidos para Marechal Hermes, Rio de Janeiro. Dirceu sempre gostou de trabalhar e ter o dinheiro dele sem pedir para os pais. Muito dedicado, começou a estudar Direito em São Paulo. Sempre muito esforçado, tanto na vida diária quanto na obra do Senhor. Mas viu Deus que Dirceu estava só. E daí então conheceu a Michele. Michele, um grande presente que chegou em nossas vidas em 19 de novembro de 1984. A princesa que veio para alegrar os nossos dias e ser o xodó da família. A rotina em casa sempre foi muito intensa, porque trabalhávamos fora e ficava aos cuidados da avó Maria Valadares, sua avó paterna, que levava ela para a oração e sempre pedia coxinha da cantina no final. Desde pequena, sempre muito dedicada às coisas da igreja, com muito temor e obediência. Muito esforçada em suas tarefas seculares, concluiu o ensino médio, sua graduação em comunicação social e ingressou na carreira profissional, atuando no ramo que sempre foi sua paixão, deixando sua marca e consagrando sua carreira na CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Como é bom entender os propósitos de Deus e segui-los. Se casaram. Até que um dia, Deus usou o nosso bispo Abner, dizendo que estava na hora de dirigir uma congregação. E assim foi, para Jardim Betânia, onde começaram a sua trajetória ministerial. E Deus foi com eles. Mesmo com os novos desafios na Assembleia de Deus Bangu e na congregação de Jardim Betânia, Deus os presenteou com uma menina, Stephanie Oliveira. E Deus estava cumprindo mais uma promessa na vida dos nossos líderes, que tornaram pastores de excelência e dispostos a enfrentar os desafios. Um deles foi assumir a liderança na Assembleia de Deus Angra. Entre as experiências incríveis, veio o nascimento da pequena Ana Júlia, família dedicada que temos o prazer de sermos pastoreados. No dia 11 de abril de 2012, o bispo Dr. Abner de Cássio, presidente da Conemad Rio de Janeiro, acompanhado do pastor Davi Cabral e uma comitiva de pastores, deram posse ao pastor Dirceu B. Oliveira de Paula como pastor-presidente da Assembleia de Deus Angra, e a pastora Michele Janete dos Santos de Oliveira, presidente da CIBEADAR, Confederação das Irmãs Beneficentes Evangélicas da Assembleia de Deus em Angra dos Reis. Juntamente com a sua família, suas filhas Stephanie Oliveira de Paula e Ana Júlia Oliveira de Paula e seus pais, pastor Dirceu Benedito de Paula e pastora Terezinha, pastores que dedicaram 45 anos de suas vidas no ministério do Campo de Madureira. O
grande avivamento da Rua Azusa se alastrou pelo mundo. Aqui no Brasil, nossos pioneiros aportaram em Belém do Pará. Rapidamente, o Evangelho e o poder do Espírito se manifestaram por toda a nossa nação. Nossos pioneiros eram pessoas simples, mas cheias do poder de Deus. A mensagem sempre foi impactante. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. O tempo passou tão rapidamente e alcançamos resultados surpreendentes. Hoje, somos a geração da continuidade. Alvorando a bandeira do Evangelho, temos os mesmos objetivos: ganhar almas para o Rei dos Reis, Jesus. As crianças cresceram, uma nova geração surgiu no ímpeto e poder do Espírito para dar continuidade ao legado. Esse é o momento. Esse é o nosso tempo. Mas há muito a ser feito. São 77 anos de história. E nada vai nos parar, pois essa obra é de Deus. Vamos juntos continuar esse legado.